Boa noite a todas e todas. Ni hao, Wadiao Antônio. Muito feliz em receber todos vocês aqui. Eu sou responsável aqui pela Tapera Taperá, que é uma biblioteca, uma livraria, um espaço cultural sem fins lucrativos, que promove uma série de eventos, exibições, debates, lançamento de livro, conversas, e com uma programação bastante plural, que procura ser interessante e dialogar com temas da nossa realidade e temas inteligentes, de interesse, e que procurem despertar aí o pensamento e a reflexão. E certamente hoje é um desses dias, né? Abordar a cultura chinesa é um desafio e é também um grande prazer, porque ela é riquíssima, brilhante e muito profunda, né? Interessante. Eu tive a oportunidade de morar 2 anos e meio em Pequim, então, particularmente, eu estou muito feliz em receber esse evento hoje. Eu sou muito grato aqui ao Ângelo e o pessoal da Estação Liberdade, editora. A primeira vez que a gente faz uma parceria juntos. Então, obrigado, sem mais delongas, obrigado aí por todo mundo, principalmente vocês aí que propuseram o evento aqui. É um grande prazer. E vocês que estão aqui na Tapera, obrigado aí pela presença. Eu vou passar a palavra para o Ângelo aqui. Bom, muito obrigado, Antônio. Boa noite para todos vocês. Eu tenho um prazer especial em estar aqui, primeiro, porque a Galeria Metrópole, do jeito que ela está se configurando hoje, é uma recuperação, em parte, aí do centro da cidade, é uma coisa que a gente quer muito. Então, isso representa uma coisa forte para nós, editores, que passamos por um período que tinha muita atividade cultural aqui, nessa região, não tinha mais quase nada nos últimos anos, então eu acho que também merece um aplauso o Antônio e a Tapera, por regenerarem um pouco esse centro da cidade tão morto. 2 palavras sobre a Estação Liberdade. A gente viu a luz do dia em 89, no bairro da Liberdade, São Paulo. O nome Estação Liberdade tem a ver com o bairro, com a estação de metrô, mas também com a noção de liberdade. Era o fim da ditadura militar, então tinha o duplo sentido, a dupla leitura. Eu cheguei na editora como sócio em 93, desde então sou diretor editorial lá, e a partir de uma certa herança, um legado que teve do editor anterior, que era de origem japonesa, a gente continuou a trabalhar em cima de cultura e de literatura japonesa. Mais recentemente ampliamos isso para outros países asiáticos, do Extremo Oriente, e com a Coreia, mas principalmente agora com a China. Mas, apesar de tudo, é nosso primeiro livro, o Garoto Rickshaw, é a nossa primeira publicação traduzida do chinês. A gente fica um pouco atrasados nisso, mas vamos recuperar o atraso. A gente vai publicar um outro livro importante, bem grande, de cerca de 800 páginas, chama No País do Cervo Branco, do Chen Zhongxi. Um fresco, um livro maravilhoso aí que pega vários anos da China, a história chinesa do século XX. Então, aguardem isso para o 2º semestre. Mas, de qualquer forma, queria agradecer especialmente, não só ao Antônio, mas também ao professor Xu, professor de língua chinesa na USP, o Hamilton Reis, que está aqui também no Instituto Confúcio, que também, inclusive, eu queria dizer que a revista dele está sendo distribuída aqui. Nossos livros, e além da revista, nossos livros, infelizmente, não estão sendo distribuídos de graça, ao contrário da revista, mas eles estão com bom desconto, e o Garoto Rickshaw está com 40% de desconto hoje. Tem outros livros nossos aí, vocês devem ter visto na entrada. Tá? Antes que eu esqueça alguma coisa, vamos ver aqui. Queria registrar também a presença da Rádio Chinesa, que veio honrar a gente no evento aqui hoje à noite, e, enfim, toda a equipe da Tapera, e principalmente a tradutora do Garoto Rickshaw, Márcia Schmaltz, que vai intervir por vídeo daqui a pouquinho. Tá? Ela vai falar sobre a tradução, os problemas de tradução, um pouquinho. Ela está em Porto Alegre, ela teve problemas pessoais, não pôde vir, mas está conosco e está trabalhando também em cima desse outro grande projeto nosso, que é No País do Cervo Branco. Tá?
Depois da intervenção da Márcia, vamos passar alguns minutos da filmagem do Garoto Rickshaw, e depois o professor Chu vai fazer algumas considerações sobre o contexto da obra, sobre o próprio autor, e fazer um paralelo com a realidade brasileira também. Não vou falar mais do que isso para deixar a surpresa. E a gente quer muito que haja um debate depois. Nós vamos conversar com vocês, vamos abrir para o público para um intercâmbio gostoso e saudável. Tá? Muito obrigado, então, mais uma vez, e vamos iniciar, então, agora com a Márcia. Esqueci de pedir para vocês preencherem as fichas que estão dentro do catálogo. Elas vão servir para um sorteio de livros nossos, 2 pequenos kits aí que nós vamos sortear no final do evento. Mas, ao mesmo tempo, a gente gostaria que vocês registrassem para a gente poder ter contato depois com vocês, mediante e-mail, a fichinha que está aí. Tá bom? Muito obrigado. A pessoa para quem você escreveu não pode atender no momento. Por favor, deixe seu recado após o sinal. Espera aí, pessoal, que a gente já está acessando a Márcia aqui. Olá. Oi, Márcia. Tudo bem? Olá, Está nos ouvindo? Noite. Boa noite. A gente estamos aqui aguardando aí. Fique à vontade aí para iniciar a sua fala. Boa noite. Boa noite. Então, posso começar? Sim, fique à vontade. Tá. Pode começar. Então, muito obrigada pelo convite de Taperá. Muito boa noite ao Angel, o Gabriel e aos demais público participante. Então, hoje vamos conversar um pouquinho sobre Lao Shan. Eu, particularmente, vou falar um pouquinho sobre, apresentar um pouquinho sobre Lao Shan, um pouco da sua biografia e sobre o processo de tradução, né, numa breve fala. Bom, qual a importância, então, de conhecer o Lao Shan, né, dentro do contexto, né, do Garoto do Rickshaw, que você já deve ter lido, ou deve ter ouvido falar, e que aqui eu vou tentar instigar a vontade de vocês lerem esse livro. Para aqueles que querem conhecer um pouco da China, ou para todo aquele leitor que quer conhecer a China, principalmente do século XX,
início do século XX, das primeiras décadas, é importantíssimo que conheça Lao Tse, especialmente o Garoto sobre Rickshaw. Do mesmo modo, quando se fala que para conhecer literatura inglesa ou realismo inglês, se saiba do Charles Dickens, né, ou sobre a literatura norte-americana do início do século, o D.H. Lawrence, né? Então, é nesse nível de importância, né, para conhecer um pouco da realidade chinesa, principalmente um pouco antes da Revolução, um pouco antes da libertação da China, ou da Revolução, ou antes de 1949, e a gente pode aprender muito sobre a China lendo Lao Tse. Principalmente, se a gente pensar o Lao Tse, que uma das suas características é dele ser um escritor urbano, né? Um pouco diferente da literatura que nós estamos mais habituados a ter contato nesses últimos 20 anos, que se caracteriza-se mais por uma literatura campesina, uma literatura agrícola, a qual fala essa literatura agrícola, essa literatura campesina ou camponesa que trata das questões rurais. Lao Tse não. Lao Tse é o escritor que trata a vida urbana, particularmente de Beijing, né, sobre a vida, né, dos pequinenses, dos hábitos, costumes dos pequinenses, especialmente aqueles das classes sociais mais baixas, porque ele mesmo, Lao Tse, adivinha, né, de um trato social mais baixo. Lao Tse, que nasceu em 1899, ele teve o pai dele morreu ainda quando ele era pequeno e ele morava nos arredores da cidade proibida, né, a qual a cidade era dividida, se vocês conhecem a cidade, ou se vocês já viram em um mapa, né, a cidade proibida fica bem no centro de Pequim, e em volta, né, a cidade era amuralhada, e cada região da cidade eram divididas em 8 regiões, 8 grandes bairros, por bandeiras, né, de manchus, né, tinha as bandeiras, tinha os manchus de bandeira amarela, manchus de bandeira vermelha, manchus da bandeira azul, manchus da bandeira branca. O que quer dizer isso? Que eram divididos literalmente por bandeiras, pela cor da bandeira. E assim sucessivamente, eram 8 regiões. E o Lao Tse morava, né, num desses bairros, né, no noroeste da cidade. No oeste da cidade é onde vivia Lao Tse. E ali ele convivia, né, os seus vizinhos eram constituídos por puxadores de rickshaw, por prostitutas, marceneiros, por soldados, como seu pai, costureiras, lavadeiras. Então, a partir disso, isso vai servir como substrato, né, para a literatura de Lao Tse, para ele descrever, ele vai utilizar, né, para a construção de seus personagens, né, de uma maneira muito vivaz. Deixa eu ver aqui, então. Então, a partir da leitura de Lao Tse, ou particularmente do Garoto de Rickshaw, né, você pode ter, né, o leitor, né, tem uma dimensão, o leitor principalmente, não apenas o ocidental, mas também o chinês médio, de conhecer um pouco sobre a vida e os costumes e o linguajar, né, de Pequim, porque apesar dos pequineses
a língua comum, o mandarim, ser baseado na língua do norte, ter muito substrato, embasamento no linguajar, na língua falada em Pequim, ou no norte. No interior de Pequim, né, se você for mais para a periferia, ou, enfim, nos setores mais populares de Pequim, vai perceber que tem um sotaque, um dialeto bem local, né, de pequinês, né? Então, a partir da leitura, né, de Garotos de Riquixá e outros livros, também é possível de aprender muito sobre esse linguajar, os hábitos, os costumes, né, de Pequim. Bom, afora isso, né, enfim, Lao Shan, né, Lao Shan, ele gostaria toda a vida, o maior sonho de vida dele, desde já a partir da sua idade mais adulta, ele queria ser escritor de tempo integral. Porém, ele teve bastante dificuldade para se tornar escritor, tendo em vista da sua condição social. Então, uma grande parte, né, no início da sua carreira, ele era professor e escritor, ele não conseguia se dedicar integralmente à tarefa de escritor. Isso só foi possível depois que ele voltou nos Estados Unidos, que ele conseguiu, e também a partir do lançamento do Garotos de Riquixá, que ele conseguiu se tornar um escritor, conseguiu firmar seu lugar e assim se dedicar integralmente como escritor. Eu acho que por enquanto é isso. Vou deixar em aberto para as pessoas perguntarem se tem alguma dúvida, ou enfim, para a gente fazer um bate-papo, ou interagir um pouco mais. Gabriel. Oi. Estão pedindo aqui para você, se você poderia comentar um pouquinho sobre a tradução da obra, como foi. Pois então, a questão mais difícil, mais desafiadora na tradução de Lao Shan é essa linguagem dialetal, né, esse linguajar dialetal dele, sim, e principalmente como transpor isso para o português. Eu fiquei de início em dúvida se eu deveria, ou se eu poderia transpor, né, essa linguagem regional de Pequim, de certa forma, para alguma linguagem regional do Brasil, né? Que no Brasil também temos variações dialetais não tão díspares como na China, né? Mas também com sotaque regional. Mas me pareceu quase impossível de fazer isso. Então, essa foi a primeira dificuldade. Depois, a questão da transposição, se iria para dialeto brasileiro ou não, né? Eu decidi escrever no português padrão brasileiro. Outra questão, então, aí dentro dessa linguajar dialetal tinha muitas falas ou formas de falar as coisas que também é muito peculiar de Pequim, ou muito dos setores populares do estado, dessa certificação, desse estado social mais humilde, a qual não tinha muito acesso. Mas isso consegui transpor através da leitura de artigos, né, que explicam a obra, né, capítulos de livros que explicam a obra, eu consegui sanar essa dúvida.
Eu acho que em relação à tradução, basicamente é isso. Também poderia dizer sobre a questão do estilo literário, né? Como transpor esse estilo irônico, esse estilo satírico, irônico de Lao She para o português também nem sempre foi fácil, né? Conseguir transportar essa ironia para algo equivalente ao português. Espero que eu tenha conseguido. Isso vai depender depois da avaliação dos leitores. Márcia, muito obrigado. A gente precisa agora, infelizmente, cortar a ligação e seguir com o vídeo. Mas muito obrigado. Obrigada. Entra no Facebook para ver. Então, Márcia, na página da Tapera no Facebook. Tá bom, obrigada. Tchau.干他妈什么呢？我心疼我的车。他妈的，放上去，听见没有？大爷，请口水喝。行，你喝吧。大爷，我给您挑回去吧。我来。这怎么能让你？那你慢一点啊。
往这边走啊！哎，小伙子，我给你凑了35块，行不行啊？行啊，您给多少是多少。您买点什么？给挑一声。您瞧这个，喝茶吧您。多少钱1块。剃头呢？哎，哎，祥子，哎，有阵子没见了。好啊，好，回见，回见。要车吗？您坐。Bom, esse trecho é bem da abertura do filme. E é depois que o Shangzi é capturado pelos soldados no meio da Guerra Civil. Ele já tinha conseguido comprar um rickshaw, mas ele já perde o primeiro rickshaw. Aí ele consegue escapar com os camelos, vende os camelos. E quando ele chega na cidade, o apelido dele passa a ser Camelo Shangzi. E todo mundo acha que ele se deu super bem, mas na verdade ele perdeu tudo que ele tinha. E aí ele vai começar de novo a juntar dinheiro para tentar de novo pegar o seu rickshaw e poder ser o dono de si mesmo, trabalhar, etc. Então esse é o trecho que vocês viram. Alô? Então, vou pedir para o professor Chu nos fazer a honra de participar da mesa agora, entre aspas. E, enfim, ele vai discorrer um pouquinho sobre a obra a vida e a obra do Lao Tzu. Eu vou deixar completamente livre a intervenção dele, enfim, sem intervenção nenhuma minha, não estava nem previsto, na verdade, participar da mesa, mas seria interessante, sim, eu estou muito curioso de ver, de ouvir um pouquinho o professor Chu sobre o Lao Tzu, a vida e obra, em particular, o garoto do rickshaw, tá? Bom, então, como eu também não sou especialista em literatura chinesa, né, principalmente em literatura, principalmente na obra de Lao Tzu, então vou falar de forma impressionista, né, mas vou tentar, em primeiro lugar, falar um pouco sobre a vida
desse escritor. Depois vou fazer alguma comparação em relação ao mesma temática, os autores brasileiros que tratam a mesma problemática. Bom, eu gostaria, antes de tudo, gostaria de pedir desculpas porque eu não falo bem português, né? Mas vou tentar me esforçar para que vocês consigam entenderem o que eu falo. Bom, esse autor é muito interessante. Em primeiro lugar, né, ele tem uma passagem na Inglaterra, né? Então ele é um autor que vive, né, justamente no período de transformação, né, da China, da sociedade china, de uma sociedade tradicional agrícola para uma sociedade numa etapa de modernização iniciante, né, incipiente, vamos dizer. Então, porém, né, vocês vão poder ver mais para frente, tem várias questões, né, sobre a questão de proletariado, né, as características do proletariado, da classe operária chinesa, né? Tem mais assuntos nós precisamos tratar aqui. Bom, em primeiro lugar, a questão a formação, né, do próprio autor. Ele é um manchu, né? Nasceu na cidade, né? Cresceu num cortiço, né? Vamos dizer, vivia numa favela de Pequim, né? Então você pode ver o ambiente social onde vive o Lao She, né? Com os barbeiros, com os puxadores rickshaw, né? Todo extrato social bastante baixo da sociedade pequenesa, da sociedade de Pequim. Então, o Lao She nasceu, cresceu nesse ambiente. Essa é a primeira característica do Lao She, né? É interessante que ele passou um período ele se converteu, passou um período de estudar numa escola missionária e se converteu em cristão, né? Ele recebeu batismo e depois ele foi para Londres para ensinar o chinês na Universidade de London, London University. De 1924 a 1929, em 5 anos, né, ele recebeu muitas influências dos escritores ingleses, né, tipo de Charles Dickens, como a Márcia já falou. No caso, ele também leu obras de Thomas Hardy, James Joyce. Então, ele recebeu bastante influência da literatura inglesa, né? Também a Márcia, acho que a Márcia também lembrou que ele também recebeu a influência de Joseph Conrad. Por isso, a obra se destaca. A obra se destaca de qualquer obra dos outros escritores da mesma época de Lao She. Tipo de Mao Dun, né? Na China, né? Os autores famosos também têm o mesmo estatuto, né? Tipo de Mao Dun, tipo de Lao She, Shen Chongwen. Cada autor é diferente. Porém, Lao She
recebeu a influência inglesa, né, que os outros autores não têm isso, não existe. Então, ele trata, né, a questão de individualismo. Provavelmente, como ele passou anos em Londres, né, passou anos estudando inglês. Então, nesse livro, né, ele fala bastante sobre o individualismo de Qiangzi, que ele, sendo um camponês, sendo um jovem do campo que queria fazer sua vida na cidade, né? Saindo do campo, que na época o campo, né? A vida campesina, né? O campesinato chinês estava em plena falência. Então, muitos camponeses, né, vão para a cidade para procurar emprego, para procurar sua devido lugar na modernidade, vamos dizer. Então, nesse ambiente, né, o Lao Tse sempre destacava, né, o individualismo de Xiangzi. Ele não tem vícios, né, ele acreditava que ele podia fazer vida. Fazer sua vida, fazer seu sucesso, ganhar seu lugar na cidade, ganhar dignidade na cidade. Ele comprou um carro de rickshaw. Ele considerava, né, aquele rickshaw como um espírito dele. Né? Ele não só considera o rickshaw como uma ferramenta de trabalho. Não é, o rickshaw em si não é apenas uma ferramenta de trabalho. É um espírito, é o alma, né, desse garoto, né, é a religião dele. Então, quando ele ganhou suficiente dinheiro para comprar o primeiro carrinho, né, o carro, aí foi roubado pelo exército, pelos soldados. Né? Ele conseguiu pegar final ele resolveu roubar os camelos, né? Os camelos dos militares. Então, por isso ele ganhou o apelido, né, de camelo Xiangzi. Né? Então, de certa forma, a vida de Xiangzi assimilava um camelo, né? Um camelo que corria. O valor de camelo, né, é justamente um burro que carregava coisas, que levava coisas, que vivia correndo. Né? A vida de Xiangzi é justamente essa. Vivia correndo, levando pessoas, transitando nas cidades. Né? Esse é o apelido, né? É justamente um apelido mais perfeito que existe. De Dr. Xiangzi, camelo Xiangzi. Então, Lao Tse vivendo, né, destacava o individualismo de Xiangzi, que ele não tem vícios, não bebe, não fome, não frequentava nenhuma casa de prostituição, ele afastava tudo do vício da sociedade. Ele afastava tudo daquela situação que a vida urbana poderia oferecer. Mas ele não conseguia. Né? O carrinho foi roubado, né? E depois ele foi atraído pela a filha do dono de rickshaw, né? Ele foi como é que se chama? Foi seduzido
ou de uma forma foi estuprado, né? pela uma moça que é dono de rickshaw, que ele alugava do dono, enfim. Ele entrou no casamento, foi obrigado a entrar no casamento, porque ele odeia a menina, a moça, mas ele não tem jeito, né? Tem que entrar no casamento. Então, toda a vida, ele tentava né, de subir a vida, de viver, de tentar ganhar dignidade, ganhar liberdade, né, pelo próprio trabalho, né, pela própria corrida, né? Que tentava viver como um camelo que corria, mas ele não consegue, né? Toda vez ele lutava, né? Se rebelava contra o destino. O destino, né, sempre amarrava ele. Então, a vida dele é um tipo de obra de Sísifo, né? Sísifo, que ele não consegue escapar de todas essas armadilhas. Né? No final, né, ele se tornou vamos dizer, um proletariado vagabundo, vamos dizer. Né? Ele vivia como carregador de bandeiras dos funerais. Né? Ele vivia, bebia, fumava, furtava, dilatava os movimentos operários. Enfim, ele se tornou, ele resolveu se entregar a toda a maldade das cidades. Como ele já perdera toda naquela pureza, toda naquela crença, então ele se entregou para a vida, toda naquela sociedade. Que toda naquele tipo de maldade ele condenava, ele tentava escapar, mas no final ele se entregou. Então essa é a tragédia, né, de Dr. Qiangzi. Na realidade é uma tragédia que repetia, né, na China. Até os dias de hoje, repetia na China, repetia no Brasil. Né? Vocês podem perceber que os imigrantes que chegam no Brasil, né? Vamos dizer, o imigrante do Nordeste, ou seja qualquer lugar, que chega na cidade, tentava fazer sua vida, né? Aí não conseguia, né? Porque crises econômicas, banditismo, enfim. Na cidade tem tudo aquele tipo de sorte que você encontra, tudo aquele vento contra que não deixa, que amarrava, né, os imigrantes. O que ocorre? No final, eles viviam como flanelinha, né, ou viviam como bandidos, enfim, ou de qualquer forma, permanece nas margens da sociedade, nas marginalidades. Então, isso é uma temática que é universal. Né? Então, tem muita pertinência, relevância, até para os dias de hoje. Né? Então, eu recomendaria que vocês realmente dêem essa obra, né? Apreciem essa obra. Então, falando essa obra, então vamos falar um pouco sobre a questão, a vida dos intelectuais, né? De Lao She, né? A vida e a morte de Lao She. Bom, Lao She viveu, né? Ele voltou para a China em 1929. Aí ele publicou a Dr. Qiangzi, o garoto de rickshaw, em 1937. 36 a 37, nesse período. Ele publicou o livro numa revista. Depois, né, no final, depois, em 1938, foi publicado um livro inteiro. Bom, então, nesse período, né, a China vivia nas guerras civis, né, nas guerras guerras de resistência contra o Japão. Né? Então, você sabe esse período, essa história. É a história dos
grandes guerras, das grandes revoluções. Então, tudo é debate, né, nessa época, na questão de resistência, questão de guerra, vida e morte. Essas são grandes temáticas que obcecavam toda a intelectualidade chinesa. Então, mas esse também é um período de grande efervescência intelectual, é justamente porque o controle dos intelectuais é muito frouxo. Né? Os intelectuais têm plena liberdade para pensar, para refletir sobre o destino do país, né? sobre as grandes questões como guerra, paz, né? a vida, a morte. Né? Então, esse é um período que os intelectuais, apesar de censura, apesar dos problemas, eles têm uma plena liberdade de criação, de expressão. Bom, terminando esse período, né, chegando em 1949, quando os comunistas ganharam poder, então logo, né, você sabe que os intelectuais também, principalmente os escritores, perderam a liberdade, né, porque já temos comunismo. Então, por que vocês ainda precisam de liberdade de pensar? Né? Então, não há mais necessidade. Né? Ou vocês pensam, né, criar, porém, de acordo com normas do partido. Né? O nome do partido é realismo socialista. Né? Então, o Lao Tse, né, tentava se adaptar aos novos tempos, né, às novas regras. Bom, eles tentavam, né, porém o individualismo sempre trabalha na vida dele. Então, ele depois, em 1950, ele publicou algumas obras, né, de elogio, né, ao comunismo, né, de exaltação ao povo, à grande transformação social, né, da época. Mas depois de 1949, a única obra que teve grande repercussão é Chaguan, Tea House, né, Casa de Chá. Mas depois disso, ele publicou outros peças teatrais, né, mas não teve um sucesso igual. Né. Bom, em 1966, né, o presidente Mao Zedong lançou a grande revolução cultural. Né. Em 1966, ele foi torturado pelos guardas vermelhos, né? Aí no final ele se suicidou, se afogou numa lagoa. Então a questão a morte, né? Porque ele se suicidou, né? Ainda tem um pouco de mistérios, porém, né, os outros escritores também sofreram perseguições, né, porém sobreviveram. Né. Então, por que o Lao Tse se afogou? Né? Uma razão, um motivo plausível, né? É que ele tinha um caso, né? No meio entre 1945 e 48, nesse período, durante o período de guerra de resistência contra o Japão, ele teve um caso com uma mulher intelectual, sobrenome é Zhao, mas eu não lembro qual o nome exato. Não é sobrenome Zhou, mas de qualquer forma eu não me lembro bem o nome do amante, né, do amante de Lao Tse. Só que como é tudo caso, né, não vai durar muito tempo, então a família fica sabendo, né, aí por isso
quando Lao Tse foi torturado, né, em 1966, durante a Revolução Cultural, ele não recebia consolação, né, das familiares. Durante o dia, ele foi torturado, né, foi obrigado a fazer autocríticas. Mas, quando chegava em casa, as famílias também viravam costas para ele. Né? Também não dava nenhum chá para ele beber, não fazia comida para ele. Então, ele foi rejeitado pela família, rejeitado pela sociedade, rejeitado pelo partido, enfim. Então, ele resolveu fazer coisas mais radicais de Xiangzi, né? O doutor Xiangzi, né? o garoto de Heikisha, resolveu se entregar à sociedade. Mas no caso de Lao Tse, ele resolveu se afogar, se matar. Então, a tragédia, né, de Lao Tse também refletia a tragédia de todos os escritores intelectuais daquela geração. Então, essa é a questão muito interessante. Depois, eu vou querer falar um pouco sobre a questão o tema da proletariado e a revolução. Porque Lao Tse, quando Lao Tse escrever essa obra, já estava no início, na década 20, né, do século 20. Então, nesse período, justamente na Inglaterra, né, já ocorria, né, vários movimentos operários. Na China, em Xangai, já ocorreu o movimento 4 de maio. Né, já está discutindo na China a questão da revolução socialista, revolução comunista. Então, a questão é onde está o proletariado chinês? A China não tinha a indústria na China era muito baixa. Então, a China não tem grandes fábricas, né? As fábricas se concentravam, né, em Xangai, né, em Wuhan, né, algumas cidades. Mas, de modo geral, né, a classe do proletariado é muito fraca. Então, o Lao Tse justamente, né, destacou uma classe, tipo de proletariado chinês, que é puxadores de Heikisha, né, que é um proletariado que você nem chegou a dizer operários ou proletariado. Tá? É uma categoria que não se caracteriza como proletariado. Né? Então, sem falar sobre a revolução desse proletariado, principalmente na cidade de Pequim, porque a cidade de Pequim não tinha grandes fábricas. A cidade de Pequim, na década 20, não era uma cidade industrial como Xangai. Né? Então, para se tratar, né, a questão de proletariado, a questão de classe operária, a revolução, então o Lao Tse não encontra nada. Né? Essa é a questão. Também o Lao Tse vai receber críticas, né, sobre isso. De que na obra de Lao Tse não se incentivava a revolução, não tem espírito faltou ao espírito revolucionário. Então, essa é uma crítica que realmente é uma crítica não justificável, vamos dizer, não é justificável. É diferente de Mao Dun, que é outro autor que falava sobre, que descrevia a classe proletária em Xangai, que é outra cidade, outra conjuntura. Bom, então vou deixar para vocês fazer perguntas. Né? Eu estou querendo perguntar a vocês, né, se vocês acharem alguma obra, algum autor, alguma obra que assimilei, que falar um assunto, que escrever
obra semelhante ao Lao She? Tem alguém? Existe? No Brasil? Acho que deve ter, mas só que... você já tinha falado que Clarice Lispector ou o Chris Cunha, eles... Jorge Amado. Alô? Bom, pensamos aqui Jorge Amado, Lima Barreto, Graciliano Ramos, como literatura popular, né, sobre o povo e sobre as dificuldades, né, um povo que é como Shanzi, animalizado, assim, colocado, tratado, feito lixo, até se tornar realmente bicho, que nem o Shanzi vira. Cortiço, tem uma obra. Cortiço, quem é o autor do Cortiço? Aloysio Azevedo. Aloysio Azevedo. Cortiço. Mas tem uma diferença, né? Porque nas cidades de Pequim, justamente por falta de classe operária, vamos dizer, então nós tratou esse grupo de proletariado, né? De puxadores de riqueza, na realidade, tem uma vida muito pior ainda, né, do que os favelados, né, do que os operários, né, que tratava, né, nos autores como Graciliano Ramos, como Aloysio Azevedo. Né. Porque eles viviam no serviço, né, nem chegar a ser operário. Né. Então, quer dizer, a vida deles era muito mais duro que os operários brasileiros, porque no Brasil não ocorria a guerra civil, né? Não ocorria as guerras, mas na China ocorriam as guerras, né? Então a vida da cidade era muito mais dura, muito mais frágil. As crueldades humanas eram muito maiores. Show, eu queria perguntar uma coisa um pouco sobre o estilo e a construção da obra do Garoto Rickshaw. Nós temos um protagonista, um personagem que realmente é uma exacerbação, de certa forma, do individualismo, né? E, ao mesmo tempo, é um livro que a gente pode claramente colocar num contexto de realismo social, né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa contraposição entre individualismo do personagem e um contexto literário de época, e também por influência do Dickens e outros, que, de certa forma, a gente pode caracterizar até como um pouquinho no lado oposto do individualismo, né? Então, de um lado, realismo social, de outro lado, individualismo bastante acentuado. Bom, nós escrevemos esse livro numa época onde o Stalin já mandou, já definiu, já propôs ao realismo socialista. Então, nós nessa época, já sendo um escritor progressista, vamos dizer, digamos. Então, ele já recebeu um tipo de mandamentos do partido, então, principalmente, nós precisamos pensar, em 1921
foi fundado o Partido Comunista Chinês. Porém, né, os comunistas foram massacrados em 1927, então o massacre de Xangai. O movimento comunista entrou baixo, porém o pensamento comunista proliferou em todo o país. Então, em 1931 ou 32, em Xangai, fundou a Liga dos Escritores da Esquerda, a Liga dos Escritores da Esquerda. É um grupo de escritores sob influência da União Soviética, também financiado pelo Partido Comunista Chinês. Então, esse grupo que é liderado por Lu Xun, eles praticamente preconizava um tipo de literatura revolucionária, valorizava a temática da revolução, a questão da classe proletária, a questão da luta de classe. Então, esse é um background, vamos dizer, um contexto histórico do qual o escritor Lao Tse vivia. Então, Lao Tse publicou esse livro, a obra dele, num jornal chamado Yu Zhou Feng. Num jornal, justamente, é um jornal fundado por Lu Xun, pela Liga dos Escritores da Esquerda. Então, a obra seria uma obra da esquerda. Então, seria obra que explorava, que falaria sobre espírito revolucionário da classe proletária. Seria isso. Só que, como o senhor já mencionou, a questão do individualismo, como a formação de Lao Tse era inglesa, basicamente, porque justamente em Londres, que ele leu toda a literatura inglesa, a influência dele. Eu posso mencionar, principalmente, o Thomas Dickens, Charles Dickens, Thomas Hardy. Podemos mencionar esses autores. No caso de Hardy, Hardy denunciava as mazelas das cidades, valorizava a vida idílica do campo. Então, o Lao Tse recebia essas influências. Ele recebia o individualismo inglês. Ele era influenciado pela esse. Então, na obra, no livro, nesse livro, que vocês podem ver, podem ler depois, é que ele vivia falar sobre o chance individual. Ele não tem amigos, ele não tem vício, ele não tem vida social. Ele vivia trabalhando, puxando rickshaw, ganhando dinheiro para comprar o carro dele, para que ele ganhe um espaço, uma dignidade na cidade. É o sonho dele. O sonho dele é simples. Se tornou um dono da própria nariz, pelo trabalho individual. Então, ele tem um individualismo muito forte. Mesmo os colegas achavam que o individualismo não leva para nada. Você lutava, você luta, no final você vai se escutar na sua juventude, vai se escutar o seu espírito, seu ânimo. No final você morre como um lixo. Esse é o seu destino. Mas a única saída, de acordo com um colega de Xiangzi, seria que nós juntamos. Nós se juntamos para lutar contra a desigualdade, lutar contra a injustiça, para ganhar uma dignidade na cidade.
mas Xiangzi não acreditava nisso. Lao She também não acredita que é a revolução. Né? Nesse livro, Lao She fala sobre um revolucionário. Né? Lao She não era afastado à política, porém ele tem alguma opinião diferente em relação à questão da revolução. Né? Ele descreveu um jovem intelectual, né, que é líder do movimento da esquerda, né, que é um comunista, vamos dizer. Esse comunista, aos olhos, né, de Xiangzi, é um oportunista, né, que quer fazer revolução de acordo com o vento, vamos dizer. No final, o Xiangzi dilatou esse revolucionário. Então no vocabulário de Lao She, a palavra revolução tem um certo tipo de, como é que chama? Derrogativo, como é que é? Pejorativo, isso. Então é interessante observar disso. Lao She ia contra todos os princípios do socialismo, do realismo socialista. Ele não obedecia nenhum mandamento do partido. Esse é um aspecto interessante de observar. Ele, como você falou, ele não obedecia e por isso ele passou depois a ser perseguido, né? Apesar de ter sido muito famoso ainda, não era? Em vida, ele foi muito adorado quando ele era vivo, ou não? Sim. Antes de 1949, né, ele já é um famoso. O livro dele já foi traduzido em várias línguas. Já foi traduzido em inglês. Ele viajou mesmo para Nova York para ajudar na tradução. Né. Só que a versão em inglês é diferente. Na versão em inglês, o final de Xiangzi é uma felicidade. Né? Então é diferente. Porque os americanos não gostam de tragédia, valorizavam mais naquela comédia hollywoodiana, né? Naquela coisa. Então é diferente. Mas os chineses, na realidade, apreciavam mais a tragédia. Né? Realmente tem alguma diferença de gosto. Bom, eu queria perguntar sobre, a gente agora comentando sobre o Lao She e o Xiangzi, eles se parecem em alguma medida, né? A gente até começa a frase falando de um e termina falando de outro. Até que ponto essa revolta contra a sociedade em que eles viviam, que eles ambos se sentiam rejeitados pela sociedade, até que ponto essa revolta existe tanto do Xiangzi quanto na vida do Lao She? Bom, Xiangzi realmente, eu nem preciso falar, né, porque ele vivia numa sociedade que ele não tem saída, né? Ele tinha de se entregar à sorte do destino, né? Então ele não tinha essa saída. Mas no caso, a vida de Lao She, né, é muito complicado, porque o ambiente intelectual, né, daquela época era de esquerda, né? Como a esquerda, né, o comunismo fracassou em 1927. Porém, as ideias comunistas floresceram na sociedade. Então, em 1930, 1940, nessa época, é uma época que os intelectuais tinham de fazer uma escolha, uma decisão. Ou você é comunista ou nacionalista, né? Apesar que, de vez em quando, né, o Lao She não quis
fazer em cima de muro, né? Não quis se aderir nenhum lado nem o outro, mas de qualquer forma, né? Ele vai ser obrigado a aderir ao comunismo, né? Claro, no primeiro momento ele ficava tudo feliz, né? Porque houve uma grande transformação social depois da Revolução Socialista, do comunista. Porém, ele vai descobrir que aos poucos ele vai perder a voz, né? Ele vai perder a liberdade de expressão, vai perder a liberdade de criação, né? Ele vai ter que seguir as regras do partido, né? seguir o realismo socialista, né? Ele vai ter que andar na linha, né? Então ele tentava, né, se aproximar do partido, tentava fazer isso. De certa forma ele conseguiu, né? Em 1956 ou 57, não me lembro bem. Ele recebeu uma glorificação. Ele chamava como é que é? O artista do povo. Ele recebeu um reconhecimento do partido, realmente, né, foi. Mas quando chegou a Revolução Cultural, logo ele foi varrido no lixo da história. Porém, né, em 1978, né, ele foi reabilitado, né, ele recebia toda a atenção que ele tem, que o mundo, que o país teve ao Lao She, né? A vida dele parecia, de certo sentido, ao Dr. Xiangzi, né? O Lao She não pertencia a um grupo de escritores. Ele nem é esquerda nem direita, né? Ele é progressista, mas ele tem um individualismo muito forte. Só que o individualismo não funciona em novas sociedades. Oi. Bom, professor, é uma pergunta também. Eu vivi durante 2 anos e meio em Pequim e andava muito de rickshaw, por sinal, gostava muito de andar de rickshaw. Ainda há muitos garotos de rickshaw, mas da minha experiência que eu me lembro, muitas vezes eram senhores já, eram pessoas mais velhas que provavelmente passaram a vida naquela profissão deles de condutores de rickshaw. Ao mesmo tempo que o Lao She escreveu isso na década de 30, numa China que começava a modernização, etc. Você imagina aí essas pessoas que passaram provavelmente nas décadas de 70, 80, 90 e 2000 no rickshaw, que é um período que a China se modernizou numa velocidade brutalmente mais rápida ainda, né? Porque na década de 80 ainda eram bicicletas, eram as pessoas vestidas com aquela farda longa similar à do Mao Tse-tung. E a minha pergunta, nessa realidade da China que eu testemunhei também, que permanece, né, de uma China que se modernizava ainda mais rápido, é se a literatura do Lao She, se há autores mais contemporâneos que beberam na fonte do Lao She, se há uma literatura que, como ele comentou, o realismo na hora de tratar as mudanças sistêmicas, né, aquele realismo, e, ao mesmo tempo, o individualismo do indivíduo em meio a mudanças que estão muito além do controle dele. Enfim, por exemplo, eu lembro que eu morava num complexo de prédios super moderno, um condomínio, e pertinho havia rotongs ainda, ali pertinho, e eram ali condutores de rickshaw, muitos deles moravam ali. Enfim, era uma realidade que estava muito presente ainda da minha experiência na China, e eu me pergunto se a literatura chinesa mais contemporânea, se isso continua, há uma literatura já mais desenvolvida, mais elaborada, mais rica, com mais autores, né? Eu entendi do que eu li do Lao She, agradeço bastante, enfim,
tudo aqui está sendo um grande aprendizado. Que ele teve essa experiência que ele morou no exterior, em Londres, etc. Isso provavelmente colaborou muito para que ele fosse uma pessoa única, como o senhor descreveu, uma pessoa que não era afiliado a nenhum grupo maior. Enfim, eu dei várias voltas aqui, mas a pergunta essencial é se atualmente se há publicações, grupos de autores ou que continuam, que procuram adotar esse estilo, ou chutando um pouco o cineasta, o Jia Jiangke, os filmes dele também são filmes que mostram chineses do povo, chineses comuns, diante de processos de modernização muito intensos e muitas vezes muito brutais. Então, pronto, fiz uma pergunta aqui um pouquinho mais estruturada. Dá para comparar um pouquinho o olhar do Jia Jiangke, por exemplo, que é um cineasta chinês que eu conheço um pouquinho mais, com um olhar do Lao She, enfim, o que o senhor acha? Ou eu estou, enfim... Bom, os autores contemporâneos... Então, a literatura chinesa, a literatura contemporânea chinesa, né, começou na década, começou principalmente na década de 80, vamos dizer. Então, 80, né, quem tratou o assunto, né, sobre a questão, a vida das cidades, né? O mais famoso é Jia Pinghua, tem outro Lu Yao, acho alguns, né, são vários autores, né, que começaram a tratar a questão, né, dos camponeses que viviam na cidade. Eu pensei que você quer falar. Que sair do campo para viver a cidade, para procurar a vida da cidade. Então, tem várias obras. Eu não sei se eles receberam influência de Lao She. Eu não tenho certeza, porque cada obra é distinta, né? Cada autor é diferente. A obra mais recente, que ganhou um prêmio francês, Goncourt, tem um prêmio Goncourt de literatura, ele chama Hao Chunfang. Hao Jingfang, nome dela é uma escritora mulher. Ela trata a questão a dobra da cidade. Beijing, Zhedi. Isso, fala um pouco mais sobre Pequim dobrado. Ele tratava de uma sociedade no futuro, né? De uma sociedade futurista, porém, né, muito presente, de que a sociedade no futuro é uma sociedade tudo automatizado, que não precisa, que a mão de obra é superflua, né? Não precisa mais a mão de obra. Porém, né, os poderosos, né, precisa manter esses pobres, né, manter a sociedade funcionar, precisa pagar para que a sociedade mantenha a ordem, né? Então, era tratar os pobres que transitavam na modernidade, né, que transitavam no futuro, no presente, que vivia na marginalidade, que tentava subir, mas a sociedade não tem mais chance, né? Não dava oportunidade para eles. Então, são várias... existem várias obras, né, que tratam o assunto, né, o fim, né, é um tom, é um trágico, da mesma forma como o Dr. Xiang, né, que a sociedade, quanto mais moderna, né, vai ficar mais desesperadora, né, para a classe mais desfavorecida, vamos dizer. Então, são várias obras que tratam sobre a vida de Pequim, a vida moderna, né, a questão de uma sociedade ossificada, de uma sociedade estratificada, né.
Então, são várias obras na China. Mas as obras, eu não acredito que tem muito a ver com a obra de Lao She, né? Professor Xu, não sei se você sabe ou se alguém mais saberia, que tem uma história de que o Lao She teria ganhado o Nobel de Literatura se ele ainda estivesse vivo, em 68 ou 67. Alguém? Sobre Gao Xingjian? Lao She Lao She teria ganhado o Nobel. Ele foi nomeado como prêmio Nobel em 69. Mas como ele morreu em 66, então o prêmio passou para um escritor japonês. Isso. Isso. Isso, confere, sim. Bush lutou, né, ganhou fama, mas ganhou, mas não levou, né? Morreu antes da praia, né? Nem chegou à praia. Mas comunismo é assim mesmo, então não tem jeito. Professor, na China do século XXI, atualmente, ele é valorizado, ele é estudado nas escolas, assim, os jovens, os estudantes, eles leem ele, como a gente lê, por exemplo, Graciliano Ramos, Jorge Amado, para fazer o vestibular. Existe essa valorização desse escritor lá, para a juventude? Eu acho que não. Hoje em dia, como no Brasil, né, ninguém quer ler clássicos. Né? A maioria dos jovens gosta de ver computador, né? Gosta de ver o videogame. Então, hoje em dia os autores, os livros, é difícil. Além disso, né, nós estamos falando sobre a morte da literatura. Né? Como é que a literatura sobrevive nessa sociedade? Tudo como é que eletrônica, vamos dizer. Então essa é outra questão. Né? Mas eu li em algum lugar que ele estava que as editoras chinesas estavam fazendo grandes tiragens, o livro dele, né, de 3, 4 milhões de exemplares, inclusive para leitura nas escolas, né? Então ele não tá esquecido, ele não está ostracizado. Hoje ele é corrente no próprio ensino. É um trecho, né, do texto de Dr. Zhangzi incorporado no livro de ensino do segundo grau. Né? No livro de ensino de segundo grau, né, tem um capítulo de Dr. Zhangzi foi incluído. Aí tem outra parte, chama do Tea House, Casa de Chá. Tem uma cena também foi feito o filme, também foi incorporado no livro de texto, no ensino médio da China. Anjo, uma pergunta para você, se além do Lao She, o que mais que a editora tem de literatura chinesa, ou se não há muitas outras coisas, se você pensa em trazer para o Brasil aí mais obras aí da cultura chinesa literária, né, da literatura chinesa. Sim, nós certamente não vamos parar nesse primeiro balão de ensaio, não. O Lao She é um início de conversa. Nós temos um interesse estratégico na editora de trabalhar com o Extremo Oriente, então são todos países.
A gente já fez alguma coisa com o Japão de forma bastante acentuada. Estamos também com uma programação que tem a ver com a Coreia. E a China, certamente, também. Como eu disse no começo, a gente está fazendo um outro livro, uma grande tradução do chinês, um livro de 800 páginas, chama No País do Cervo Branco, do Chen Zhongji, desculpem a pronúncia. E isso, enfim, é um afresco, de certa forma, é uma obra literária de grande envergadura, na qual a gente acredita muito e na qual, inclusive, a gente está trabalhando há alguns anos já, né? Tivemos alguns problemas de tradução, não é fácil traduzir do chinês, a gente tem que formar também tradutores do chinês, a gente está precisando de tradutores literários do chinês, do mesmo jeito que a gente fez com o japonês alguns anos antes. Tá? Então, vamos fazer. A gente quer fazer outros livros, sim, do Lao Tse. Nós vamos trabalhar em cima disso, mas o nosso grande projeto no momento é o Chen Zhongji, né, No País do Cervo Branco, que deve sair no segundo semestre. Legal. Acho que com o aumento da presença comercial, empresarial, financeira chinesa no Brasil, isso pode favorecer, pode estimular um pouco um desenvolvimento de mais relações no campo cultural, embora não necessariamente elas corram paralelamente. Enfim, ela possibilita mais intercâmbios, né? mais recursos, eventualmente. Enfim, talvez um pouco como o Japão, que a economia japonesa chegou no Brasil na década de 70 e foi-se, quer dizer, a imigração antes, mas o grosso dos investimentos japoneses e da presença empresarial japonesa na década de 70 levou ainda algumas décadas, né? 2 décadas, assim, talvez possa haver um movimento semelhante, enfim. Certamente, você trabalha para criar um caldo de cultura, né? Todo um entorno. Não é por acaso que a gente trabalhou com literatura japonesa nesses últimos anos, né? Tinha um ambiente propício, e a China agora a gente sente que vai ser a mesma coisa, e nós vamos fazer. E se não tem a mesma proporção de população de origem chinesa em São Paulo do que japonesa, mas tem gente sim. E do mesmo jeito que a gente foi buscar na colônia japonesa uma grande parte dos tradutores do japonês, a mesma coisa certamente deve acontecer daqui para frente com tradutores do chinês, que a gente precisa, né? Aí a China tem também a questão do mandarim, do cantonês, as outras peculiaridades da língua chinesa. Isso é uma coisa que a gente precisa administrar também, né? Mas isso eu queria também dizer que o Garoto do Rickshaw foi apoiado, a tradução foi apoiada por uma agência chinesa de fomento à tradução de livros no exterior, né? Isso merece menção também. Grosso modo, a tradução foi subsidiada praticamente a 100%. Né? Importante. Professor, o senhor na USP, o senhor sente um interesse crescente por estudos de China? Há um espaço interessante ali na universidade, ou ainda é pequeno e pode crescer? Como é que o senhor vê a questão da China, do estudo de China, na nossa maior e mais importante universidade, que é a USP? Bom, a procura pela língua ensino, né, pela língua chinesa, pela ensino da língua, cresceu, né, rapidamente. Hoje em dia, os vários estudantes que entram na sala de chinês, no curso de chinês, né, como ouvintes. O curso de chinês da USP é pequeno, né? Nós temos 5 professores. Todo ano recebemos 15 alunos. 15. Mas na primeira aula, no curso de chinês 1, né, sempre tem 40
inscritos, né? Aí a universidade tinha de procurar um auditório, né, para acomodar tantos curiosos. Então, realmente, a demanda pela ensino, pelo conhecimento chinês cresceu muito rapidamente nesses anos. Por exemplo, no meu caso, antes eu percebi que os alunos eles têm pouco ânimo, né? Eles querem estudar, mas não que eles sempre achavam que não teria futuro, né? Na língua chinesa. Hoje em dia mudou essa atitude. Eles querem estudar chinês, querem estudar no Instituto Confúcio também, queria fazer intercâmbio, queria ver na China, queria saber, queria fazer carreira na China. Enfim, realmente a conjuntura mudou muito. Obrigado. Queria abrir aqui novamente, acho que a gente tem tempo para mais algum comentário, alguma pergunta, né? Alguma angústia, alguma dúvida, alguma crítica, alguma piada, alguma... Né? Sim, português excelente. Melhor que o chinês aqui de todo mundo aqui, eu acho. Com exceção do André ali, talvez. Você. Eu queria fazer, na verdade, uma pequena propaganda, que eu imagino que talvez interesse, assim. Eu me formei na USP no curso de chinês e português em 2010 e fiz o meu mestrado em Pequim. E lá eu fiz um longa-metragem documentário que vai passar no É Tudo Verdade. Então, imaginando que aqui tem pessoas interessadas na China, quem tiver interesse e quiser consultar a programação do É Tudo Verdade, tem um documentário sobre canções e memórias que foi feito em Pequim. Então, também é um contato com o que eles chamam de Lao Baixing, que é a pessoa comum, né? O sujeito simples e comum, é o povo. Então, bem-vindos, se quiserem também. Agradeço muito esse momento de conhecer um pouquinho da literatura do Lao Shan. Chama Canções em Pequim. Vai passar no É Tudo Verdade. E as pessoas cantam uma música e contam uma história de como essa música marcou a vida delas. É um filme também de narrativa e um pouco dessa arte narrativa chinesa, né? Que tem uma tradição de canto oral e que é muito grande. Mas, desculpa, não vou me alongar muito. Se ninguém mais quiser falar, ou enquanto vocês estão pensando, a gente queria pedir para todo mundo preencher a fichazinha que estava na cadeira, com o nome e e-mail, porque a gente vai sortear livros. Alô? Bom, eu vou, de certa forma, encerrar, mas se alguém ainda quiser fazer um comentário, está aberto ainda aqui, enquanto a gente procede ao sorteio. Tá? Agradeço a presença de todo mundo. Foi maravilhosa essa parceria com a Tapera Taperá, ou com o Tapera Taperá, com o professor Chu, da Universidade de São Paulo, com o Hamilton Reis, que nos fez enfim, a gentileza de estar aqui, embora não tenha participado tanto assim. A gente queria ouvir você um pouquinho, mas fica para a próxima, do Instituto Confúcio.
a rádio chinesa aqui, que a gente homenageia. Foi ótimo vocês terem vindo também. E a Estação Liberdade, que está, enfim, já falei um pouquinho, mas que a gente está totalmente abertos, inclusive, a parcerias com vocês, esses que se sentem aptos a sugerir títulos de literatura moderna ou clássica ou contemporânea chinesa. A gente está muito aberto a isso também. Tá? Precisamos de tradutores, então fica esse chamado também para quem se sentir apto a ir com vontade de traduzir do chinês, tá bom? Bom, agradeço também a presença da equipe aqui, a Letícia, a Andréia, o Gabriel, que são um apoio firme de sempre aí da editora, tá bom? Obrigado, hein? Obrigado pela paciência.